Imagina a seguinte cena, tá? Um gato tá super agitado e aí pra tentar acalmar o bichinho, alguém vai lá e segura bem firme aquela pele solta na parte de trás do pescoço dele, o famoso cangote. Uhum, a clássica pegada pelo cangote. Isso. E aí, imediatamente, o animal congela. Ele fica ali perfeitamente imóvel. E, tipo, a reação natural de qualquer pessoa que tá vendo isso é pensar, poxa, ótimo, ele relaxou, o método funcionou. Sim, é o que parece, né? A gente tem essa ilusão. Mas e se a ciência veterinária moderna nos dissesse que naquele exato momento o gato não tá nem um pouquinho relaxado? E se, na verdade, o cérebro dele tivesse, sei lá, gritando que ele tá prestes a ser devorado por um predador? Olha, é uma quebra de paradigma brutal e acho que mostra muito como a repetição constante de uma prática, sabe, ao longo de gerações, acaba criando uma falsa sensação de validação mesmo. Com certeza. A gente normalizou esse comportamento de segurar pelo cangote simplesmente porque a gente viu isso sendo repetido à exaustão, seja em clínicas ou dentro de casa mesmo. Exato, é como uma daquelas verdades universais que a gente simplesmente herda e nunca para questionar, né? Ninguém questiona, a gente só reproduz. Mas aí, quando a gente vira a lente da ciência do comportamento animal para essas tradições, a gente percebe que algumas delas não fazem o menor sentido. E pior, elas podem ser muito prejudiciais. Muito prejudiciais e geram um sofrimento enorme para o animal. É por isso que a nossa missão na exploração profunda de hoje é justamente mergulhar nos documentos e nos registros oficiais sobre o comportamento e o bem-estar felino para desmistificar essa prática. Vamos desvendar isso deixando claro logo de cara que a intenção aqui não é apontar o dedo, tá? Nem culpar ninguém que já agiu assim no passado. De forma alguma. Até porque a ciência evolui, né? O que antes era considerado um procedimento super padrão, hoje nós sabemos, graças a, enfim, estudos muito rigorosos de neurologia e fisiologia animal, que isso causa um trauma completamente desnecessário. A ideia é aprender e melhorar. Exatamente. O nosso foco aqui é atualizar esse nosso banco de dados mental, digamos assim, para garantir o bem-estar dos felinos daqui para frente. Perfeito. Então, vamos começar pela anatomia da coisa. Porque a primeira armadilha é totalmente visual, não é? A gente olha para o pescoço do gato e parece que tem muito tecido sobrando ali. Sim, dá a impressão de que tem uma pele extra ali de propósito. A analogia que sempre me vem à cabeça é a de um colarinho largo de uma jaqueta, sabe? A intuição humana meio que diz pra gente que se tem aquele excesso de tecido solto, aquilo funciona como uma alça natural de transporte. A sensação é de que a gente está pegando num pedaço de lona indolor. O que os registros oficiais dizem sobre isso? Olha, o que é fascinante aqui é que a biologia nos prega essa peça visual. Essa ideia de que existe uma alça de transporte é um equívoco completo. Um mito, então. Um mito absoluto. Porque o pescoço do gato não é insensível. Muito pelo contrário. É uma área altamente inervada, repleta de terminações nervosas e estruturas super delicadas. Nossa, sério? Sim, é tão sensível ao toque e à pressão quanto a nuca de um ser humano. Então, quando alguém agarra essa pele e suspende o peso do animal inteiro, ocorre uma tração severa. Isso causa uma dor física imediata nele. Caramba! A minha analogia do colarinho da camisa acaba sendo trágica, então. Porque, poxa, se alguém me agarrasse e me levantasse pelo colarinho com todo o meu peso pendurado, além de me asfixiar, eu ia sentir uma dor terrível no pescoço e nos ombros. Exato, a mecânica da dor é bem parecida. Mas, isso levanta uma dúvida muito lógica para mim. A natureza não costuma desperdiçar recursos, né? Se aquilo não é uma alça para facilitar o transporte, por que a evolução deu a eles essa pele excedente e super elástica bem ali na nuca? É uma ótima pergunta. A evolução ela é puramente focada em sobrevivência. Então essa pele solta tem uma função claríssima de defesa e não tem absolutamente nada a ver com facilitar contenção por nós, humanos. Uhum. Ela existe como um mecanismo de escape contra predadores letais. Como um escudo flexível? Mais ou menos isso. Pense na mecânica de um ataque na natureza, tá? Um predador maior, sei lá, um coiote, um cão selvagem ou até um felino maior, ele geralmente ataca mirando exatamente na nuca. O objetivo é um abate rápido,
tentando quebrar a espinha da presa. Caramba, tá, faz sentido. Agora, se a pele do gato fosse totalmente esticada e colada aos músculos, como é a nossa pele, uma mordida ali seria fatal instantaneamente. O gato ficaria travado na boca do predador. Ah, entendi. Com aquela pele elástica e solta, o predador acaba abocanhando só o couro num primeiro momento. Isso cria uma margem de manobra para o gato. Dá um tempinho para ele reagir. Dá ao gato uma fração de segundo e a flexibilidade necessária para ele girar o próprio corpo dentro da pele. Aí ele pode usar as garras traseiras para arranhar o rosto do atacante, se debater e escapar com vida. Caramba, que incrível. A função primordial dessa pele é literalmente evitar a morte instantânea. Exatamente, é uma armadura de escape. E entender que essa área é meio que um botão de emergência contra predadores nos leva diretamente a pensar no que deve passar pela cabeça do gato quando um humano gigante, do nada, vai lá e agarra ele com força exatamente naquele ponto. Pois é, o impacto neurológico é imediato. Nós estamos, na verdade, acionando o gatilho de pânico mais primitivo do animal, porque o toque tenso e restritivo dos nossos dedos ali imita perfeitamente a pressão da mandíbula de um predador tentando abater ele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, eu preciso fazer o papel da advogada do diabo agora, tá? Lá. Quem defende a prática do cangote sempre diz o seguinte: mas quando eu seguro o gato assim, ele fica completamente paradinho, ele relaxa na hora. E, de fato, aos nossos olhos, o animal parece ter entrado num estado zen, né? Fica paralisado. Isso. Como a ciência explica essa desconexão absurda entre o que a gente vê e o que o gato está realmente sentindo? Olha, essa é a ilusão mais perigosa que sustentou esse mito por tanto tempo. O animal não está relaxado, de jeito nenhum. Ele está paralisado por um terror absoluto. Meu Deus. Na biologia comportamental, nós chamamos essa reação de estado de freeze, ou, traduzindo, congelamento. Sabe aquela famosa resposta de sobrevivência que todo mundo conhece, de lutar ou fugir? Sim, claro, fight or flight. Exato. Na verdade, a resposta completa é lutar, fugir ou congelar. Essa é a terceira via. Nossa, isso me lembra muito algumas reações humanas extremas, sabe? Tipo, equivalente àquela pessoa que, sei lá, diante de um acidente de carro iminente, congela no lugar. Como um cervo assustado na frente do farol de um carro. Sim, é uma resposta autônoma que a pessoa não controla. Ou até mesmo a sensação de paralisia do sono. Não é que a pessoa esteja calma, é que o cérebro está tão sobrecarregado pelo terror que simplesmente corta a função motora. É por aí. A analogia é excelente, viu? A via neurológica é muito semelhante. Quando o gato é agarrado pelo pescoço, a amígdala dele, que é a central de alarmes do cérebro, dispara um sinal de perigo extremo. Entra em curto-circuito. Ocorre uma descarga massiva de adrenalina. E o cérebro dele processa a seguinte mensagem: fui pego pelas mandíbulas de um predador. Que desespero. Alguns gatos podem até tentar se debater no primeiro milissegundo. Mas ao perceberem que a força é avassaladora, o instinto de sobrevivência muda a estratégia. O animal entra em freeze, na esperança desesperada de que, se ele não oferecer resistência e parecer morto, o predador possa afrouxar a mordida. Para ele ganhar aquela fração de segundo para fugir que você comentou antes. Perfeitamente. É uma tentativa de sobreviver fingindo que já perdeu a luta. Nossa, isso vira o nosso entendimento de ponta cabeça. A imobilidade que nós, na nossa prepotência humana, interpretamos como olha como ele aceitou bem a contenção, ficou calminho, é, na verdade, o ápice de um colapso emocional dele. É angustiante pensar nisso, né? Muito. O gato acha que os próximos segundos podem ser os últimos da vida dele. E nós fazemos isso muitas vezes, só para dar um vermífugo pro bicho. É uma dissonância imensa. É o pânico silencioso. E submeter um animal de estimação a esse nível de sobrecarga sensorial e medo, apenas para facilitar a nossa vida durante um exame ou uma medicação, é algo que as diretrizes veterinárias atuais simplesmente repudiam. E com toda razão. Isso exige de nós uma vontade real de reaprender, sabe? De desconstruir velhos hábitos. Requer muita flexibilidade mental para desaprender um fato que a gente acreditou a vida inteira.
A gente precisa estar disposto a olhar para as evidências mais recentes, estudar e atualizar o nosso próprio banco de dados mental. E olha, dizem que quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. E que esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Muito bacana essa indicação. E já que estamos falando sobre usar a inteligência e essa sede por estudo rigoroso, nós podemos aplicar esse raciocínio analítico de volta aos nossos felinos. Com certeza. Tem mais coisa para desconstruir aí, não tem? Ah, tem sim, porque os registros comportamentais destroem de vez a maior justificativa popular para essa prática. Pensa comigo se a neurologia já provou que o gato contido pelo pescoço está aterrorizado e em estado de choque, como é que se sustenta o argumento de que isso é algo maternal? Ah, esse é o argumento definitivo de qualquer roda de conversa sobre gatos. Alguém sempre solta aquela pérola. Ah, mas a mãe gata carrega os filhotinhos exatamente assim na boca. Se a mãe faz, é carinho, é a natureza agindo. Sim, é desculpa padrão. Mas ouvindo você explicar toda essa questão da dor física e do terror do predador, eu fico pensando, tipo, se machuca, por que diabos a própria mãe submeteria os filhotes a isso? Não faz sentido. E não faz mesmo. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o contexto dessa imagem clássica foi completamente deturpado por nós humanos. Sério? Como assim? Bom, primeiro, a mãe gata não carrega os filhotes pelo pescoço para fazer um passeio no parque ou para demonstrar carinho. Na natureza, ela só realiza esse transporte se ela sentir que o ninho está sob uma ameaça iminente. Ah, então é uma situação extrema. Totalmente extrema. Ela está fazendo uma evacuação de emergência para salvar a vida da ninhada. Então, a emoção que rege essa ação materna é a urgência e o medo profundo. Não é um momento zen de relaxamento em família, sabe? O que faz todo sentido evolutivo. O gatinho, desde que abre os olhos, associa a pegada no pescoço a um momento de tensão profunda. Tipo, se a minha mãe tá me erguendo assim, tem um predador perto, o ninho não é mais seguro. Exato. E nós, achando que estamos acalmando, estamos ativando esse alarme de incêndio no cérebro deles. E além desse contexto emocional que você explicou, a técnica física deve ser completamente diferente também. Não é? Porque nós humanos usamos os dedos como se fossem uma garra, uma pinça. A diferença técnica é brutal. Nós usamos a ponta dos dedos, que funcionam como uma pinça isolada puxando um pequeno pedaço de pele direto para cima. A mãe gata não faz isso. Primeiro porque ela não tem polegar opositor para beliscar a pele, né? Sim, verdade. Ela usa a boca inteira como se fosse uma espécie de concha. Ela abocanha grande parte do pescoço, muitas vezes englobando até parte da cabeça do filhote junto. Isso acaba distribuindo a pressão de uma forma muito mais uniforme. Não há aquele repuxamento agudo num único ponto, que é o que a gente faz. E se a gente somar isso à questão da física pura, porque a disparidade de tamanho é muito gritante. Um filhotinho recém-nascido pesa o quê? Umas poucas dezenas de gramas, não é? Exatamente. Os gatinhos nessa fase pesam entre 50 a 100 gramas no máximo. Pensa que é o peso de um limão. É muito leve. É muito leve. Mas quando os humanos tentam replicar esse ato materno, eles geralmente estão segurando um gato adulto, que pode pesar facilmente uns 4, 5, até 7 quilos ou mais. A mecânica de levantar ou de tentar ancorar no chão um peso desses, tracionando por uma pequena dobra de pele, olha, a física simplesmente não permite que seja indolor. Deve repuxar tudo. Essa força repuxa violentamente a fáscia subcutânea e os músculos subjacentes do animal. Olha, eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso não cause danos estruturais. Seria meio que o equivalente a levantar uma criança de colo segurando pela roupinha, o que já seria absurdo, e depois tentar usar essa mesma lógica com um adulto de 80 quilos segurando pela pele das costas. O tecido rasgaria na hora. Sem dúvida. A analogia é perfeita. É desproporcional.
E há ainda um agravante enorme, que é a intenção humana nisso tudo, né? A mãe gata transporta para salvar do perigo. Nós, em geral, imobilizamos o gato pelo cangote para enfiar um comprimido amargo goela abaixo ou para dar uma injeção que arde. E esse é o golpe final na saúde psicológica do animal. Quer dizer, nós disparamos o gatilho instintivo de morte, seguramos o animal numa posição dolorosa que desafia completamente a anatomia dele e ainda associamos tudo isso a uma experiência negativa no final. O resultado não poderia ser outro que não seja um trauma severo. Um pacote completo de terror para ele. E isso garante que o gato se torne cada vez mais reativo, agressivo e apavorado a qualquer aproximação futura nossa. Nós literalmente criamos os nossos próprios monstros nas clínicas e em casa simplesmente por não sabermos ler os sinais deles. É impressionante como uma análise metódica de algo que a gente acha tão corriqueiro pode mudar completamente a nossa visão do mundo, né? Para quem nos acompanha e está tendo essas mesmas explosões de cair a ficha ao descobrir a verdade por trás da mente dos felinos, este é o momento perfeito para curtir este conteúdo e se inscrever no canal. Acompanhar essas análises é a melhor forma de garantir que continuemos trazendo a verdadeira ciência por trás do nosso dia a dia. Com certeza. A informação clara e baseada em evidência é a ferramenta mais poderosa para o bem-estar animal que a gente pode ter. Bom, então vamos trazer isso para as consequências do mundo real, da prática. Nós já entendemos o trauma neurológico, o pânico do tipo freeze e já vimos que o mito da mãe gata desafia completamente as leis da física. Mas se uma pessoa continuar fazendo isso na hora de dar um remédio, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Então, o que isso tudo significa na prática? Causa lesões físicas graves mesmo num cenário cotidiano ou a gente está falando apenas de casos de abuso extremo? Não precisa ser abuso extremo. Uma pessoa comum, bem intencionada, pode acidentalmente machucar o animal por dentro seriamente. E olha, acontece com bem mais frequência do que imaginamos. Nossa, sério? Como eu expliquei ali sobre a tração da fáscia, o simples ato de segurar um animal forte que está tentando se soltar desesperadamente ou puxar a pele de um gato que é pesado, isso cria microlesões severas na região. Por causa da força que ele faz para tentar fugir do nosso aperto. Exato. Em casos documentados nas clínicas veterinárias, não é nem um pouco incomum ver animais que chegam com inflamações subcutâneas agudas ou até mesmo lacerações musculares internas no pescoço devido a esse estiramento excessivo. Ou seja, a pessoa tentou curar o gato dando um remédio em casa, mas causou uma lesão física no pescoço dele só pelo método de contenção. Que absurdo. Mas e a questão neurológica do pânico? Esse susto todo tem um preço para o corpo também, não tem? Um preço altíssimo. Vamos pensar na cascata fisiológica desse estresse. O gato entra em freeze. Aí o cérebro despeja adrenalina e cortisol direto na corrente sanguínea, e a frequência cardíaca dele dispara vertiginosamente. O coração vai a 1000. Isso. Se estivermos lidando com um gato saudável e jovem, ele pode sobreviver a esse pico de estresse e apenas guardar o trauma psicológico. Mas e se pegarmos um gato em condição de fragilidade, um felino idoso, ou com doença renal, problemas respiratórios ou alguma deficiência cardíaca prévia? O organismo pode simplesmente não suportar. Aí vira um choque sistêmico. Exatamente. O pico agudo de estresse, aquela sobrecarga súbita num sistema cardiovascular que já está debilitado, pode levar o animal a um estado de choque profundo. Meu Deus! Há registros tristes, inclusive, de compensões agressivas por métodos ultrapassados, que induziram paradas cardíacas nesses animais. O terror absoluto, literal e fisiologicamente, pode ser a gota d'água para um corpo que já está doente. Isso é devastador. É muito triste pensar que uma rotina boba de medicação vira uma questão de vida ou morte só pelo estresse da contenção. Mas aí a gente cai num dilema super prático. O gato continua precisando tomar o remédio, o veterinário continua precisando colher o sangue dele. A necessidade médica não muda. Pois é. Então, se o método medieval do cangote é abusivo e perigoso, como as diretrizes oficiais resolvem isso hoje em dia? Como é a abordagem na prática para garantir a segurança de todo mundo? É aí que entram o que as diretrizes globais chamam de abordagens cat-friendly, ou em português,
métodos amigáveis aos gatos. Ah, eu já ouvi falar desse termo. Nós basicamente mudamos de um paradigma de imposição pela força bruta, que era o antigo, para um paradigma de colaboração e manejo de ambiente. O foco agora passa a ser minimizar o medo para evitar que os instintos de fuga e luta precisem ser ativados em primeiro lugar. E como se faz isso sem que o gato escape pela sala da clínica e quebre tudo? Existem várias frentes, sabe? Primeiro é o controle do ambiente em si. Menos ruído, movimentos bem mais suaves por parte dos humanos, uso de feromônios sintéticos no ar. Aqueles de plugar na tomada. Esses mesmos. Eles imitam as mensagens químicas faciais que os gatos deixam quando esfregam o rosto nos móveis. Isso dá um sinal químico para eles de que aquele território ali é seguro. Que legal! E no momento da contenção física mesmo, nós substituímos aquele aperto agudo e doloroso no pescoço por contenções mais estruturadas e gentis. Como, por exemplo, a famosa técnica do burrito. Enrolar o gato na toalha? Olha, eu sempre achei que eles odiassem ficar presos assim. É compreensível achar isso. Mas a grande diferença está na mecânica da pressão. Em vez de beliscar um ponto hipersensível no pescoço simulando uma mordida de predador, a técnica do burrito usa uma toalha grossa e macia para envolver o corpo do gato de uma forma firme, porém muito ampla e distribuída. Ah, não concentra a força num ponto só. Exato. Essa técnica atua no que nós chamamos de estimulação por pressão profunda. Ah, interessante. Como aqueles cobertores pesados que as pessoas usam para tratar ansiedade e insônia. Olha aí, você pegou o espírito da coisa. O princípio neurológico é muito parecido. A pressão suave e contínua ao longo do corpo inteiro ativa o sistema nervoso parasimpático dele, que é justamente o sistema responsável por acalmar o organismo, relaxar os músculos e reduzir os batimentos cardíacos. Nossa, faz muito sentido. Além disso, a toalha contém as patas de forma segura para ele não arranhar ninguém sem repuxar a pele e mantém a cabeça e o pescoço totalmente livres de tensão. O animal percebe que ele está contido sim, mas ele não recebe o sinal neurológico de que foi pego por um predador. É uma abordagem totalmente baseada no entendimento científico de como o corpo deles capta e lê o ambiente. Que mudança de paradigma espetacular. Olha, vamos recapitular tudo que a gente descobriu nessa exploração fascinante de hoje, porque foi muita quebra de mito. Vamos lá. Primeiro, nós destruímos de vez a ilusão de ótica, a pele excedente lá do cangote não é uma lona morta para a gente usar de alça, e sim uma defesa evolutiva que é extremamente sensível à dor. Exatamente. Segundo, o que nós líamos como uma calma e aceitação do gato contido é, na verdade, o efeito freeze, ou seja, a paralisação por puro terror diante da ameaça de morte. Uma leitura que nós fizemos errado por décadas. Em terceiro, a gente viu que a analogia da mãe gata desmorona totalmente perante as leis da física e da biologia, né? Já que ela usa a boca como concha dividindo a pressão e que o peso de um gato adulto torna a nossa atração simplesmente insuportável. E num contexto de vida ou morte, não de carinho. Perfeito. E, acima de tudo, a gente viu o custo real e prático disso, um estresse que causa microlesões e pode levar um gato fragilizado a um colapso cardiovascular. Olha, um alívio enorme saber que a ciência de hoje nos oferece saídas empáticas e muito eficazes, como as abordagens amigáveis e a pressão profunda da técnica do burrito. Sem dúvida. Substituímos a força pelo conhecimento. E sabe, isso levanta uma questão importante, muito mais profunda mesmo. Algo para deixarmos martelando na cabeça de quem acompanhou essa nossa imersão de hoje. Qual seria? Se nós, como sociedade, passamos décadas interpretando o pânico absoluto de um felino perante a morte como um estado de relaxamento e conforto, simplesmente porque era conveniente para nós e facilitava o nosso trabalho, que outros comportamentos de animais ao nosso redor nós estamos lendo de forma completamente errada e invertida, apenas para justificar a nossa falta de paciência em compreendê-los de verdade. Uau! É aquele tipo de reflexão que muda a forma como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Faz a gente pensar muito. Por exemplo, quando a gente vê um cachorro puxando os lábios para trás, mostrando os dentes e ofegando muito, e todo mundo em volta ri dizendo que ele está sorrindo para a foto, né? Quando, na verdade, isso é um dos maiores sinais de ansiedade extrema e desconforto nos cães. Um ótimo exemplo. Outra leitura enviesada que fazemos. Pois é. A gente deve algumas desculpas aos nossos companheiros de quatro patas, não é? Nós precisamos ser observadores
muito melhores. E é por isso que estamos aqui. Continuem curiosos, pessoal, continuem questionando aquelas velhas receitas de família, porque às vezes o que parece ser um atalho super conveniente é algo que precisa definitivamente ficar no passado. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima exploração.